Bom, boa tarde a todos e todas que conosco assistem essa live que nós vamos iniciar no Dia Mundial de Defesa do Meio Ambiente e do meio ambiente atacado, em especial no nosso país, sob o governo Bolsonaro, sob a batuta de um ministro do Meio Ambiente que quer que passe a boiada enquanto nós todos estamos prestando atenção na Covid. Então, essa live assume um aspecto muito especial no dia de hoje. E o nosso convidado é alguém que, pela sua dedicação acadêmica e a sua dedicação enquanto militante social das causas de comunidades tradicionais, das comunidades indígenas desse imenso país, das comunidades quilombolas, é alguém que pode nos ajudar a compreender os desafios que nós temos que enfrentar em relação ao nosso meio ambiente e considerando, em especial, não só aquilo que acontece no ambiente urbano, onde negros e negras sofrem com as suas comorbidades, com a falta de estrutura para viver uma vida digna, mas, em especial, nas comunidades das periferias e nas comunidades tradicionais, onde um governo extremamente autoritário, um governo que desconsidera a realidade cruel que o coronavírus nos trouxe, adota um conjunto de atitudes contraditórias que nada ajuda para que nós superemos os problemas que nós estamos tendo no momento. O nosso convidado é um amigo querido, professor da Universidade Federal Fluminense, doutor em Geografia e professor do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, da nossa universidade. Foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, no biênio de 98 até 2000, membro do grupo de assessores do mestrado em Educação Ambiental da Universidade Autônoma da Cidade do México e ganhador do prêmio Chico Mendes em Ciência e Tecnologia em 2004. O que Carlos Walter faz na vida, além de lecionar? Ele estuda movimentos sociais, em especial os camponeses, indígenas e quilombolas na nossa América Latina. Baseado na teoria da dependência do Rui Mauro Marini, ele enxerga que o Brasil e a América Latina estão em um lugar no desenvolvimento do sistema capitalista global, onde seu papel é o de extrema exploração das forças de trabalho e da natureza. Ele é um dos grandes nomes da ecologia política latino-americana que se alinha com as teorias neocoloniais. Resumidamente, temos uma pessoa que pode nos ajudar em muito na discussão dos problemas do capitalismo do Brasil. Eu sou, Carlos Walter sabe disso, uma pessoa oriunda, cabeça bem cartesiana, oriunda, com formação em engenharia e matemática, mas cujo trabalho nas telecomunicações, na Embratel, ao longo do tempo, me obrigou a olhar o desenvolvimento científico e tecnológico de todos os países do mundo e dizer, e você vai poder aprofundar isso, e dizer que, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, Coreia, China, estavam, sob o ponto de vista científico e tecnológico, bem atrás de nós no Brasil. Nós já chegamos aqui um desenvolvimento científico, um certo desenvolvimento industrial, independentemente das críticas que nós temos a esse desenvolvimento e para quem ele se destina, mas o desenvolvimento científico e tecnológico ele satisfazia de 80% a 90% das nossas necessidades de insumos e de equipamentos que são presentes na vida moderna. Passado esse tempo, um país que fabrica aviões, que exporta tecnologia na Embraer, situada no estado de São Paulo, não tem capacidade de fazer reconversão tecnológica para fabricar respiradores que salvam vida. Vivemos uma realidade em que a Holanda, um país construído abaixo do nível do mar, tem uma concentração de PhDs por metro quadrado que lhe garante a sustentação da continuidade do seu desenvolvimento científico e tecnológico e vive uma boa parte dos royalties que acumula, arrecadando royalties no mundo inteiro em função das pesquisas científicas e tecnológicas que desenvolve, assim como desenvolve a Alemanha, assim como desenvolver os tigres asiáticos e por aí vai. Essa é uma realidade de 40, 50 anos atrás. Nos transformamos num país
em que a exploração do meio ambiente, o agronegócio agressivo, é motivo de orgulho para os atuais governantes, apesar de nem verificarem o quanto contraditório estão sendo nesse momento com as agressões ao meio ambiente. Acabamos de receber notícia, Carlos Walter vai aprofundar isso, acabamos de receber notícias de que a comunidade europeia não quer assinar o acordo do Mercosul, exatamente pelas agressões ao meio ambiente, o que é uma grande contradição. O grande orgulho do governo atual e dos alguns governos anteriores é o agronegócio, e mesmo assim esse agronegócio está sendo combatido pelo desrespeito ao meio ambiente. Então, nós estamos organizando no dia de hoje essa live, porque nós queremos ouvir o máximo possível que o Carlos Walter possa nos colocar em relação à realidade brasileira, no que diz respeito às comunidades como um todo tradicionais, a quem ele dedica uma boa parte da sua militância política e acadêmica, a sua análise a respeito do contexto político em que essa pandemia nos pega, e a partir daí aí o pessoal do gabinete pega as perguntas, eventualmente não vamos responder todas, mas as perguntas que nos cheguem nessa live, para que o Carlos Walter possa nos responder. Querido amigo, a palavra é sua. Usa e abusa, os nossos ouvidos são todos seus. Um abraço, querido. Bom estar com você aqui. Paulo, obrigado aí pelo convite, para poder dialogar aí com o público que você está mediando, né? Agradecer enormemente o convite, até porque a minha relação com você era uma relação que não se deu por uma amizade prévia, já se fez, na verdade, pelo meu conhecimento como você, como homem público, porque, na verdade, país onde, na verdade, a atividade política está degradada, talvez, a nível, em toda a nossa história, você é uma das pessoas que, na verdade, faz a gente acreditar que a política, mesmo a política no plano institucional, né, ainda faz algum sentido pela dignidade com que você empresta a função. Ou seja, para mim é um orgulho estar podendo falar como político como você, num país onde o político, como figura pública, está tão degradado. Então, até porque eu posso falar de uma relação de amizade prévia, embora a cumplicidade e já o acompanhamento com o teu trabalho já me permite também falar que sou seu amigo. Também, para mim, é uma honra também. Então, agradeço o convite para falar que é um dia que, ao mesmo tempo, nós podemos estar aqui comemorando alguma coisa, um dia mundial do meio ambiente, e a gente está diante de uma pandemia. Né? E, ao mesmo tempo, né, e nas suas diferentes escalas, né, a gente sabe das implicações próprias vivendo no Brasil, né, vendo que explicita de uma maneira, talvez, uma façatez surpreendente, né, a maneira como trata de temas tão profundos e tão importantes, como, vou dizer assim, no sentido mais amplo, né? Se a gente vê como está sendo tratado um país que está vivendo a pandemia e com os níveis de letalidade com que o país vai registrando dia a dia, já estamos, na verdade, se a gente vai falar 1h30 aqui, né? São, na verdade, 90 minutos, morrerão 90 pessoas, porque a gente está com uma morte por minuto, né? Que é um escândalo. Né? Então, e ao mesmo tempo, com uma pandemia, na verdade, estamos vivendo a pandemia num país que não tem da saúde. Quer dizer, olha a que nível chegamos. Né? Na verdade, uma figura que está lá que, na verdade, pouco conhece do métier, né? da saúde propriamente dita. Uma coisa é entender de logística, e parece que é a praia onde navegaria bem o ministro da saúde. Parece que, né, ele domina esse setor. Mas, na verdade, a logística, como o engenheiro sabe, a logística está sempre a serviço de alguma coisa. Né? Então, na verdade, a logística em si mesma ela é uma atividade meio fundamental, mas não é ela que decide os processos. Então, assim, nesse momento, o ministro da Saúde já demonstra, né, a importância que o governo que nós temos dá à vida. Né? Para não falar a verdade de muita gente, uma reunião vergonhosa, por mais que você não faça parte do governo, é uma reunião ministerial como aquela que a gente assistiu aí há 4, 5 dias atrás, uma reunião de um mês
já passados, né, que, na verdade, se trata daquela forma, né, que as posições dos diferentes ministros, né, são verdadeiramente de nos vergonhar. Agora, o que me chama a atenção é que, na verdade, o que a pandemia, na verdade, explicitou, ajuda a gente a entender um pouco o lugar do Brasil, né, é que a pandemia explicitou duas coisas, né? Possa ter uma origem na sua propagação em setores das camadas altas da sociedade, né, que podiam viajar, né, ela vai se propagando, aquilo que o pessoal fala, na transmissão comunitária, vai se introduzindo nas diferentes comunidades, ela vai revelando, né, as condições desiguais, né, com que as pessoas podem enfrentar, né, em função das condições de vida que têm. E a gente vê na proporção aprofundando, ela vai revelando, né, toda a dimensão da desigualdade social. Então, eles têm dois... E, ao mesmo tempo, me parece que, por mais que existam posições que procuram fundir, né, a gente não deve ter nenhuma dúvida sobre o que, na verdade, né, a raiz de fundo dessa pandemia. Né? Por mais que aí, né, os próprios bolsonaristas divulgam que, na verdade, tem a ver com coisas produzidas em laboratório, todas as discussões, né, minimamente que acompanham o fato não autorizam essa, né, as diferentes lugares do mundo. O fato concreto, né, é que ela tem a ver com esse... Na verdade, trata-se de gnose, ou seja, da transposição de doenças, né, que saltam dos animais, os animais silvestres, né, animais outros, para nós, animais humanos. Né? Quer dizer, e com fortes ligações com um elemento que está fora totalmente do debate. Né? Por mais que a Rede Globo, procurando, né, se tornar uma espécie de divulgadora da pandemia, né, e acompanhando como se prestasse um grande serviço ao público, ela não põe jamais o dedo na ferida. Eu tenho acompanhado, até porque a gente tem... Eu não vi nenhuma entrevista, nenhum convidado que simplesmente fizesse qualquer relação, né, entre a pandemia e o modelo agrário-agrícola que a gente vive. Né? A produção, né, industrializada da criação de porcos, da criação de frangos, não é isso? As monoculturas de soja, o avanço acelerado disso sobre territórios, né, onde os vírus estavam muito bem adequados aos ambientes. Os vírus, na verdade, sempre existiram. É outra coisa que, na verdade, tem questões de diferentes ordens, Paulo, claro. Né? Inclusive de ordem filosófica. Né? Quer dizer, de repente, para colocar a arrogância, né, dessa visão antropocêntrica, a gente vai ver, de repente, um vírus, né, que vem nos chamar a atenção que nós não somos reinamos absoluto, né, sobre a natureza. Né? Essa visão que a gente tem, que a gente sabe que é parte do problema. E, de repente, a pandemia vem nos avisar, olha, há que cuidar das condições metabólicas de reprodução da vida. Não é isso? E quando você vê isso tudo como uma mera fonte de recursos naturais, uma mera fonte de recursos para acumulação, dá no que dá. Eu comecei a acompanhar uma série de matérias, tem uma matéria aqui do El País, depois eu vou ver se eu disponibilizo para você colocar aí na tua página, posição das pessoas que te acompanham, uma matéria do jornal El País, do ano de 2017. E a matéria me assustou, e parecia que ela foi feita ontem. Como ela antecipa com detalhes a pandemia que viria. Ou seja, o grau de desequilíbrio metabólico, essa é a questão de fundo, não é mudança climática global. Entendeu? É um desequilíbrio médico. Ou seja, há uma ruptura do metabolismo da vida em função de um modo de vida e de produção, inclusive das subjetividades. Não é só um modo de produção. Você não produz uma mercadoria, né? Você não produz uma subjetividade para consumir essa mercadoria. Né? As duas coisas vêm juntas. Não é isso? Então, esse American Way of Life, né, que é produzido na medida que você produz mercadoria, está levando, na verdade, a um desequilíbrio metabólico, né, e adentrando, né, os silvestres, né, estas áreas que são desequilibradas e a transposição de estão adaptadas àquelas condições para ambientes onde eles podem atingir espécies que estão metabolicamente frágeis diante deles. Diante de uma
E a solução que tem no horizonte, Paulo, isso que me assusta, a solução é uma vacina. Olha, isso é parte já do modo de produção e de reprodução do problema. Ou seja, você tem um problema, tem uma vacina, mas tudo indica que o problema continua. E outra vacina. E cada vez mais tem que ser mais forte, né? Porque eles também se defendem. A inteligência é algo que vai além dos humanos. Né? Há dois grandes biólogos, que são pessoas que eu sou apaixonado, dois biólogos chilenos, Francisco Maturana e Humberto Varela, que eles falam, olha, bicho, a bactéria sabe, o vírus sabe. Né? Ele, na verdade, sabe buscar, ele sabe, ou seja, para além da vida humana, pressupõe conhecimento. Sabe se adaptar. E sabe se adaptar criativamente, encontrar as condições. A vida tem sempre essa propensão a querer se reproduzindo. Não é? Então, a gente está vivendo um momento onde esse sistema destrói as condições de reprodução da vida, não é isso? E a gente vê, por exemplo, o cerne daquilo que se considera bem-sucedido no governo Bolsonaro é exatamente aquilo que é chamado agro-tech, o agro é tudo. Ou seja, aquilo que, no fundo, é a fonte desse problema que a gente está vivendo, numa escala maior. Né? Então, na verdade, a gente vive um dia do meio ambiente, né? Que não podia ser mais trágico. Uma pandemia já não é uma epidemia. Né? Aliás, os países da Ásia se saíram razoavelmente bem nessa história, né? Por algumas razões que a gente deveria levar um pouco em consideração. Primeiro, que são países que, por tradição cultural, têm um componente comunitário, né? Que atravessa a sociedade, que é diferente do mundo ocidental, profundamente marcado pelo individualismo. Já tanto é que lá se deu bem. China, e o pessoal tende a atribuir pelo fato de ser um regime liderado pelo Partido Comunista, mas a Coreia, que não é liderada pelo Partido Comunista, também se saiu bem. Né? O que mostra que tem um componente que vai... Claro que tem um sistema de saúde pública, as pessoas não dizem. A Coreia tem saúde pública bem denso. Então, e além disso, a tradição de respeito à comunidade, à figura do mais velho, ou seja, esses valores que não se perderam. Aqui o sujeito morrer velho que morra, que é da velhice morrer. Né? Assim que o nosso governo chega. Né? Então, me parece que a gente está vendo, tanto no plano global como no plano nacional, talvez um dos piores dias do meio ambiente que nós teríamos para comemorar. Se é, então, nesse sentido, um pouco, embora também né, do balanço, né, que o próprio movimento ambientalista deve fazer sobre si mesmo. Né? Porque não podemos também só achar que o problema está nos outros. Né? O próprio movimento também precisa fazer uma avaliação crítica de si mesmo. Então, para abrir a conversa, estamos num primeiro momento aí. Muito bom. Na verdade, na medida do possível, vai colocando, eventualmente, perguntas que a gente possa endereçar ao Carlos. É evidente que nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, onde as discussões não levam em conta alguns dos elementos que nessa sua intervenção inicial foi colocado. O modo em que o capitalismo se reproduz. Agora, tem um outro lado de contribuição que o vírus, as bactérias e os vírus se adaptam, e eles vão mudando, por isso é que cada ano se investe mais e mais milhões. O Trump investiu 500 milhões numa empresa de um amigo dele, cujas ações subiram na Bolsa quando ele anunciou que tinha descoberto uma vacina, uma tal de Moderna, não sei exatamente qual é o estado americano em que ela está situada, foram 500 milhões de dólares do povo americano para que um amigo seu dissesse e anunciasse que uma vacina vai sair. Então, na verdade, enquanto é evidente que tem outros movimentos no mundo, dando conta de que vacina, o Bill Gates fez uma declaração recentemente, de que está colocando fundos, é um dos homens mais ricos, bilionário no mundo, graças ao copiar, colar, que ele inventou lá atrás, fez uma fortuna bilionária, e está colocando uma parte da sua fortuna a serviço
do desenvolvimento de vacinas, que ele anuncia e promete colocar de graça à disposição, só com os custos de fabricação para todo mundo. Mas correr atrás de vacina, e usando a nossa ciência, a nossa tecnologia, significa, como você, com precisão, colocou, atacar as consequências, e não atacar as causas que nos levam a ter estas consequências. E, agora, o vírus nos dá, sempre... crise é sempre algo tal qual uma moeda que tem duas faces. O capitalismo no planetário está vendo, e os exemplos são os mais claros, que na hora que a onça está bebendo água, é o Estado que garante as condições de garantia da vida. Porque, por mais que nós tenhamos um sistema único de saúde no país, boicotado desde o seu nascedouro, porque a lei que criou o Sistema Único de Saúde, fruto de uma luta na Constituinte de 86, promulgada em 88, foi combatido desde o primeiro momento, desde o seu nascedouro, porque o primeiro presidente pós-criação do SUS foi o Collor, foi votado desde o início. O SUS está se mostrando, sem ele, o que seria da população brasileira nesse momento. O NHS do Reino Unido, né, o National Health Service do Reino Unido, é também o garantidor. E olha o que eles passaram lá. É garantidor de uma boa parte das iniciativas que estão salvando vida. O Trump, no centro do capitalismo, o país centro do capitalismo mundial, está colocando muito mais do que um PIB brasileiro para salvar empresas. Aqui, nós tivemos algumas dificuldades para que se convencesse a ajuda às pessoas, tal qual o Trump está fazendo, $2.000 para a família, seguro-desemprego para todo mundo, porque não tem como você, sem a presença do Estado e sem a presença do Estado firme na economia, não tem como você salvar absolutamente nada, nem vida, nem empresa. As empresas aéreas no Brasil levaram 1 trilhão, sem que nós tenhamos nenhum controle. Porque, além da boiada que o Salles, do Meio Ambiente, quer que passar pelo Congresso, estão passando ajudas milionárias às empresas, enquanto se reclama das ajudas que são colocadas para salvar as vidas. Então, essa crise mostra, mais uma vez, na discussão do capital, e nós somos, eu, pelo menos, me declaro anticapitalista e luto contra o capitalismo, pelo que o capitalismo tem de perverso em relação à defesa da vida, do meio ambiente e da vida em especial, e meio ambiente significa nós, plantinhas e nós, animais silvestres ou não, como você citou. Essa crise mostrou que nós temos que colocar na mesa de discussão aqueles que querem um Estado mínimo, um Estado que não intervém em absolutamente nada e que dê ao capital todos os mecanismos que ele precisa para acumular cada vez mais de maneira gananciosa e concentradora de riqueza, sem que nós tenhamos a garantia de um mínimo de vida para o conjunto da população. Isso é que nós vamos precisar aprofundar a partir de agora. Está mais do que comprovado. Até porque não tem inflação. A situação concreta do país, nós estamos falando hoje, nós estamos no dia 5 de junho, nós vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. O Produto Interno Bruto do Brasil vai despencar, tem gente dizendo que vai a 6%, vai a 12%, significa a inanição da economia, da atividade econômica, a inanição da vida. Não vai ter inflação, nós vamos ter deflação esse ano, o que significa, se tem algum proveito das reservas cambiais brasileiras que nós temos nesse momento... Ainda, 450 bilhões de dólares pelos últimos números que eu acessei do Banco Central. O que nós temos que fazer, e aí não tem que ter vergonha, não, é rodar a maquininha sim, porque o máximo que vai acontecer é sair de uma deflação de -8, -10 e sair uma inflação zero, porque nós temos que salvar as pessoas, nós temos que salvar as vidas, nós temos que ajudar, sim, a economia, e na discussão sobre ajuda à economia, nós estamos tentando fazer isso em Niterói, estamos tendo dificuldade, Carlos. Não sei se você está acompanhando, as dificuldades que nós estamos tendo com o Banco do Brasil para fomentar os programas adotados em Niterói, que é um programa... O prefeito Rodrigo ele gosta de nomes assim que são pedagogicamente fáceis,
de assimilar, então é o Fundo Supera Niterói. Nós estamos tendo enormes dificuldades para que o Banco do Brasil, estou começando a desconfiar que pode ter orientação de Brasília para boicotar o programa. Nós temos um programa, numa primeira fase, Supera Niterói, que é a possibilidade dos empresários, com a condição de manter o emprego, eles obtenham capital de giro emprestado do Banco do Brasil, inicialmente com juro de 2%, e não se conseguiu fechar empréstimo algum. A Câmara autorizou um aumento de 2% para 2,95%, e nós, de 3 mil empresas interessadas em obter ajuda para manter empregos e sobreviver, apenas 60 e poucas empresas conseguiram o aval do Banco do Brasil. Então, nós não estamos tendo um aval oficial do banco, que é do povo brasileiro, que deveria estar voltado para além de salvar as empresas aéreas, que estão com problema, sabemos que estão com problema. Se ninguém viaja, a atividade econômica de transportar pessoas de avião vai à falência. Não, isso é a coisa mais óbvia. Mas, além de salvar essas empresas, como é que eu vou salvar as micro e pequenas empresas que são que dão a maior parte dos empregos? Tem gente que se ilude imaginando que as grandes empresas são as maiores empregadoras. Não, os maiores empregadores desse Brasil são os micro e pequenos empresários. E é eles que passam por dificuldades para superar esse ambiente de pandemia, de tal modo que os empregos sejam mantidos e, através dos empregos, a manutenção da própria vida. Porque sem dinheiro para comer, sem dinheiro para se alimentar, e sem um programa radical de fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil, nós vamos ter gravíssimos problemas. À luz das suas experiências, nós temos assistido nas reportagens dos jornais, e é evidente que ninguém discute a causa, como você já salientou lá atrás, mas o que está acontecendo com as comunidades indígenas no Brasil, o que está acontecendo com as comunidades quilombolas. E nós, à luz da sua experiência, da vivência pessoal que você teve em contato com essas comunidades, eu gostaria que você passasse para nós que tipo de preocupação nós da cidade temos que ter em solidariedade à defesa da vida dessas comunidades, à luz do que nós sabemos, e você mais do que ninguém sabe, o que eles devem estar passando nesse momento. Nós vimos casos do Amazonas, onde nós temos uma quantidade enorme no Mato Grosso, naquela região amazônica como um todo, o que estão passando algumas comunidades, e nós gostaríamos que você passasse para nós a sua impressão sobre as suas preocupações sobre o que estão passando essas comunidades. Bom, Paulo, primeiro, você levantou uma série de questões que são altamente relevantes e talvez precisasse que a gente pudesse debatê-las com a profundidade que não só você colocou, como a própria questão merece, né? Populações, na verdade, populações que estão em situação de subalternização, de dominação, e, obviamente, para as condições de vida precárias, são muito vulneráveis, não é isso? Ainda mais numa situação de pandemia. A gente sabe que grande parte do verdadeiro genocídio, né, que se deu sobre grande parte das populações indígenas se deu através de avanços de epidemias, né, de gripes, na verdade, que eles não estavam em condições de fazer. Embora a gente saiba também que durante o período da ditadura, né, se inclusive desses mecanismos de lançar roupas contaminadas, né, para destruir povos indígenas amazônicos, né? Quer dizer, é preciso a gente tomar em conta, na verdade, é isso que talvez agora, Paulo, a gente está vendo questões, acho que tem que aproveitar esses momentos, né, discutir as diferentes escalas que estão implicadas nos diferentes fenômenos, né? Por exemplo, isso que você está me trazendo é toda a dimensão da dimensão do preconceito étnico e racial, né, que atravessa o sistema mundial, né? A gente nunca de esquerda, nunca levamos um desafio que a dimensão da racialidade atravessa o sistema desde sempre, né? Ou seja, para nós aqui, quando a gente sempre discutiu classe social, né, para nós, que é um conceito, né, chave para nós, e continua sendo, mas para nós, por exemplo, a classe social aqui na América Latina, ela já surge com o dedo, né, com a chaga do preconceito racial. Ela é uma raça que nasce com cor. Quer dizer, quem é que era escravo, né? Quem era sujeito de servidão era índio, né? Ou seja, as classes foram pisadas desde sempre. A gente nunca, por exemplo, continua dizendo que nosso tripé formativo é o latifúndio, a monocultura e a escravidão. A gente não diz que é o racismo e o patriarcalismo.
Entendeu? Quer dizer, a gente não sabe incorporar isso como se, na verdade, por exemplo, a gente pode abolir a escravidão, mas não abole o racismo. O racismo sobre... Ou seja, porque a escravidão não era para todo mundo. A escravidão era colorida. Entende? Quer dizer, são que não levou devidamente a sério. E agora, quando matam lá o George Floyd nos Estados Unidos, a gente vê a dimensão do problema. Não é isso? Aí começa a repercutir em Londres, começa a repercutir em Paris, repercute em Curitiba, né? Também no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente mostra como o sistema mundial se configurou de uma maneira racializada. Quer dizer, não dá para entender classe sem raça. Quer dizer, a raça não como categoria biológica, é isso? A raça como uma categoria social. Né? As pessoas foram a partir da ideia de raça e submetida como tal. Essas são questões que a gente tem que ser capaz de incorporar, porque tanto eu como você vimos de uma escola, né, que é de fazer a crítica do capitalismo. A gente sabe disso, a gente tem um legado teórico, político, absolutamente fantástico, na minha opinião, não superado, que é com a matriz do Marx, né, que é uma figura que nos inspira sempre, né, que nos oferece uma leitura absolutamente fantástica de crítica ao capitalismo. Paulo, não sei se são os cabelos brancos, que não me faz, ao mesmo tempo que não me faz abandonar essa matriz, me traz a convicção hoje que a crítica ao capitalismo é necessária, mas não é suficiente. Sim. Será que a gente já vai pensar nisso? Né? A crítica ao capitalismo, né, ela vai ser feita a partir dos valores que, por isso que as revoluções têm sempre colorações próprias nacionais. Né? A Revolução Cubana tem José Martí, tem o povo cubano. A Revolução Chinesa, né, tem a coloração do país. A Revolução Russa tem a coloração do povo russo. E nós, né, qual é o legado que nós temos de conexão com o que tem de mais profundo na cultura brasileira, que vai passar pelo mundo, né? Que vai passar por exemplo, Paulo, né? Eu estava na Bolívia há uns 4, 5 anos atrás, participando de um seminário, e tinha um sujeito indígena que falava o tempo todo a palavra mutiró. Né? Eu, obviamente, antenei. Você já tem treinado logo também. A palavra te lembra alguma mutiró, né? Vai remeter para alguma coisa, né? Bom, não deu outra, né? Intervalo, eu fui falar com ele. Exatamente o que você está aí, né? Balbuciando. Vou perguntar para ele sobre o mutirão. Né? Ele imediatamente começou a falar português comigo. E ele estava falando em espanhol. Ele, na verdade, era um indígena guarani que falava espanhol, falava português fluentemente e falava guarani. Aí, Paulo, ele me diz simplesmente mutirão é uma palavra que significa, sabe o quê? Ajuda muito. Ora, Paulo, o que mais se fazem nas nossas periferias? Né? Se não tem que fazer eu não tenho com quem deixar o filho, né? Tem que fazer uma creche aqui, uma ciranda, não é isso? Onde se junta aqui, faz um mutirão, ou vou fazer uma laje, não é isso? Vamos lá. São sempre mutirões. O que é mutirão? É ajuda mútua. Paulo, quando ela me diz isso, a pessoa me diz assim, uma ficha. Estamos buscando, né, valores outros para construir outra sociedade. E parece que a ajuda mútua é o preliminar. Não é isso? É o ponto zero. Ou seja, numa sociedade profundamente individualista e egóica como a nossa, o que mais se faz nas periferias é ajuda mútua. Você vai para o mundo andino, para Bogotá, vai para La Paz, vai para Quito, o que mais se faz lá nas periferias é sinônima de mutirão. Ajuda mútua, trabalho comunitário. É isso que mais se faz nas periferias. Agora, o que nós de esquerda estamos buscando? Um tal de proletariado, não é isso? Com um macacão, não é isso? Numa fábrica. Não é isso? Como, na verdade, a gente já tinha prática de ajuda mútua nas nossas periferias. É como se nós precisássemos descolonizar a nossa cabeça também, Paulo. Entendeu? A nossa cabeça não é... E com isso a gente não consegue se conectar com a experiência mais mundana, mais profunda da cultura do povo brasileiro. E um processo de libertação passa por fora da cultura, né? Da cultura que o povo tem. Eu, por exemplo, agora estava retomando a hora da alimentação no Brasil do Luiz Câmara Cascudo, que era um sujeito conservador.
embora fosse amigo do Josué de Castro, que discutia a geografia da fome, o Cascudo provocava o Josué de Castro, dizendo que o Josué estava preocupado com a fome, enquanto ele estava preocupado com a ação. Ou seja, de modo como o povo brasileiro comia. E ele reúne informações sobre a culinária brasileira, te dá e tu vê a riqueza desse povo. Na verdade, por mais que nós tenhamos tido da cana, ciclo do cacau, ciclo do café, ciclo da borracha, a gente nunca teve ciclo de arroz e feijão e mandioca, meu amigo. Mandioca e feijão sempre teve no povo, mas nunca foi ciclo, sempre foi permanente. O que mais se faz na festa de São João no Nordeste é festa do milho, que se com feijão. Então, você tem uma festa fantástica, quando o maior produtor de milho do Brasil hoje é Mato Grosso. E quando tem a colheita, não tem ninguém para comemorar, porque só tem máquina, não tem gente. A festa do milho é uma festa do sertão nordestino. O que significa dizer? Lá no Mato Grosso tem agronegócio, no Nordeste tem agricultura. É com cultura ou com negócio que você constrói o país. Tá entendendo? Então, essas são dimensões profundas que eu insisto, a crítica ao capitalismo é necessária, mas ela não é suficiente para a sociedade. Ou a gente vê com esses povos, né, que têm repertórios cognitivos, têcnicos. Né? Eu, por exemplo, tomo como referência a mensagem que nos mandam os quilombolas. Nós aprendemos que existe latifúndio, monocultura e escravidão. Essa é a matriz que nós conhecemos. Mas o que é o povo quilombola? É o povo que fugia da monocultura, do latifúndio e da escravidão. Ia fazer o quê? Territórios de liberdade. Ia fazer monocultura? Nunca foi fazer monocultura. Tem que viver o quê? No Havana, no meio das áreas mais difíceis, das calungas, né? Como tem os em Goiás, no meio da serra. Esse povo teve que se virar nas piores condições, mas tinha que garantir o máximo de produção para garantir a sua vida. Então, se quer discutir sustentabilidade, mergulha nessa história. Eles foram obrigados a sobreviver 100, 200, 300 anos, como povo livre, tirando o máximo proveito de condições de reprodução da vida, sem destruir essas condições para continuar vivendo. Aí eu quero discutir sustentabilidade com critérios cêntricos. Entende? Ao mesmo tempo, o quilombola não podia recorrer ao Estado. Sabe por quê? O Estado dizia que o escravo não pertencia a si mesmo, pertencia a um branco que era o seu senhor. Então ele teve que se virar por si próprio. Tinha que ser autônomo. 2, ele não podia buscar o bispo, porque a Igreja Católica também abençoou a escravidão. Então ele tinha que se virar com a sua própria cultura, com a sua própria religiosidade, e vai nos dar esse repertório fantástico. Por isso que defender as matrizes afro, entendeu? Que tem de mais profundo de qualquer processo libertário no Brasil. Né? Eu falo que a gente precisa ver que é a partir dessas matrizes que estão nas periferias, que na periferia se faz mutirão, e o mutirão Xerades, pela migração camponesa, pela migração do indígena. 54% dos indígenas brasileiros hoje, Paulo, estão nas cidades. E grande parte deles estão morrendo, por quê? Os nossos serviços de saúde não dá tratamento específico se ele está na cidade. Ele considera fora da aldeia. Quer dizer, não conhece os mecanismos profundos de reprodução dessas comunidades. Tem gente que trabalha como operário. Vou citar um caso de um indígena Terena. Ele é metalúrgico em São Paulo, mas todo ano volta para fazer todos os seus rituais religiosos lá no meio dos terenas. Ele não deixa de ser terena porque é operário metalúrgico. Entendeu? Quer dizer, essa dimensão complexa, que eu falo que é orgulho profundo que a gente tem que ter no povo brasileiro. Né? Eu insisto nisso, Paulo, acho que a gente está vivendo um momento que a gente também tem que repensar. Eu tenho tomado muito um verso de um velho poeta português, e a gente, o verso você talvez não associe a figura, mas o verso você conhece. Ele dizia que nós estamos navegando em mares nunca antes navegados. Né? É o Camões. Né? Sim. O Camões veio lá no século XVI. Né? Quando você olha para isso, tá legal, os portugueses estão navegando no mundo e os mares que eles estão lá nunca foram navegados. Eu quero tomar o Camões, Paulo, como metáfora que a gente está vivendo. É um mundo que está de tal forma transformado que é como se nós estivéssemos vivendo em um mar que jamais foi navegado. Tamanhas são as questões de novo tipo que estão em curso. Nós estamos vendo uma crise, tem
um autor que eu acompanho muito, que é um sociólogo que morreu ano passado, que é o Immanuel Wallenstein, um sociólogo crítico norte-americano, que ele vai dizer que nós estamos vendo um sistêmico. O sistêmico, Paulo, como foi colocado, inclusive, na convocação dessa live, que é uma crise civilizatória. Não é simplesmente uma crise do capitalismo, que é também. Olha só, olha a complexidade. Não é uma crise do capitalismo, mas é mais do que isso. É uma crise também de um projeto civilizatório que quis dominar a natureza. É isso? E isso a gente sabe que tem de nós, companheiros de esquerda, que continuam nessa vibe. Né? Por exemplo, tem uma argentina que nós estamos vivendo, que ela chama de consenso das commodities. Ela fala isso como um desdobramento do consenso de Washington. Né? Ou seja, esse é mais debatido. Mas, por exemplo, o crescimento do mundo das commodities no Brasil se deu sobretudo no governo Lula. Sim. Né? Nunca se fez. A primeira MP da grilagem, que deu terra grilada na Amazônia, a MP chamada primeira MP da grilagem, foi feita. Né? Teve um processo mesmo de avanço do agronegócio que não permitia que você depois recolhesse imposto para fazer Bolsa Família. E você, com isso, produzia mais gente que ia se necessitar de Bolsa Família. Gente expropriada. Não é isso? Gente expulsa da terra e, sobretudo, indígenas e quilombolas. Eu venho acompanhando isso de perto, Paulo. Recorde de conflito de terra no Brasil, governo Lula. Né? Ou seja, porque embarcou no mundo das commodities. Não é isso? Esse mundo que, no fundo, está subjacente à pandemia. Está subjacente à pandemia. É isso que eu chamo a atenção. Eu acho que a gente tem que rever muito mais coisas. Não é isso? Para perceber que a gente tem que avançar, né? Numa crítica que vai para além da crítica a essa dimensão capitalista que destrói a natureza, que destrói os próprios homens. Mas o que a gente vai botar no lugar? Inspirado em quê? Se não for das experiências que advenham das experiências que vêm de dentro do povo. E nisso, Paulo, por mais que pudesse ser, se querer que eu falasse daqui dos indígenas, está acontecendo os pescadores brasileiro, aqui como também em Itaipu, Paulo. Não estão de peixe que foi proibido. Mas o que está acontecendo no Nordeste? Aí muita gente que estava fazendo quarentena, de férias, queria visitar as comunidades e contaminar as comunidades. Sabe o que começou a acontecer no Brasil inteiro? A gente está até começando a recolher informações sobre isso. Iniciativa de vigilância sanitária. Não entra ninguém. Isso aqui não é Casa da Mãe Joana. Ou seja, experiências que as populações estão tomando controle de suas. Olha que paradoxo. Né? Ao mesmo tempo que tem um processo de ameaça, um processo altamente criativo, como vários povos indígenas começaram a botar barreira. Não entra. Não entra. E vocês vão nos contar. Isso talvez esteja trazendo uma grande contribuição para fazer essa discussão que você traz e que eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Ou seja, o neoliberalismo surgiu com o discurso do Estado mínimo. Mas não é Estado mínimo em geral. É Estado mínimo para o povo. Estado máximo para o capital. Sim. O professor Aníbal Quijano, que é um peruano fantástico, felizmente no ano passado, Aníbal Quijano dizia que nós estamos vivendo um momento onde o Estado está se desdemocratizando, ou seja, abandone seus com a democracia, porque a gente não tem sequer perspectiva de inclusão social. É isso? Ao mesmo tempo, ele fala que o Estado está se nacionalizando. Não é desnacionalizar no sentido de estrangeirizar. É o Estado que abandonou. Desnacionalizar. Um Estado que abandona a maçã, porque já não tem política de inserção. Entendeu? Então, a gente está vivendo um momento dramático, é o Estado capturado, né, pelos interesses corporativos, né, que é o Estado Guedes, né, que é o Paulo, que na verdade é o cara que é o cara que dá o norte, né, do acordo geral das nossas classes que estão aí. Então, eu estou vendo que a gente está vendo, ao mesmo tempo, quem tem esse processo, a gente está vendo com o andar de baixo, né, experiências extremamente interessantes, por exemplo, no Nordeste, na Amazônia, tem um povo chamado Munduruku, né? Você já deve ter ouvido falar, um povo que foi para o enfrentamento contra Belo Monte. Né? E eles têm uma iniciativa fantástica, esse negócio do direito à consulta prévia, informada, livre, etc. Né? Eles perceberam lá que eles conseguiram barrar umas usinas hidrelétricas que tem no Rio Teles Pires, né?
E aí eles conseguiram barrar, uma juíza lá deu ganho de causa para eles. Mas eles perceberam que para as grandes corporações é uma questão de um ano, não é de nada para eles, porque vai retomar tudo. Então eles resolveram fazer o quê? Fazer um protocolo de consulta. Ou seja, regras, para que, já que eles têm o direito à consulta, fizeram regras prévias para que fossem consultados. Sabe qual é o primeiro item para ser consultado lá? Que qualquer pessoa que quer consultar sobre o que vai fazer na terra deles e saiba falar munduruku. Se você não sabe falar munduruku, você não pode nem entrar. Entendeu? Que é uma violência você consultar o cara para falar na língua que não é dele, que não é o dele. O que está acontecendo? Esses povos estão mandando um recado, né? Estão perspectivas, né? Que ao mesmo tempo que dialoga com o governo, né? Sabe ao mesmo tempo manter um grau de autonomia. Parece uma dialética que a gente vai ter que aprender, Paulo. Porque, na verdade, por mais que a gente saiba que a gente não pode deixar o Estado, porque o neoliberalismo só nos mostrou o quê? A importância do Estado. Sim. É isso que o neoliberalismo demonstrou. Não é que ele não tem importância, pelo contrário, eles brigam para estar no Estado. Você acha que ele está confortável no governo do Pinochet ou no governo Bolsonaro? Mas, na verdade, ele é Estado mínimo desde que eu esteja lá. Né? Quer dizer, na verdade, é o tempo todo, né? Uma perspectiva de controle absoluto, né? Desse Estado. Agora, ao mesmo tempo, Paulo, o Estado, estou convencido disso também, talvez o Cabelo Branco vai nos ensinando, né? O Estado pode até ser, e é, para mim, uma necessidade. Uma necessidade é aquilo que você faz porque você não pode. Se você não, o Estado não é o lugar da liberdade. Né? Ou seja, por mais que ele vai ser necessário, ele não é o lugar da emancipação. Esse eu acho que é um dilema que a esquerda também tem que resolver. Né? Quer dizer, como é que o Estado pode ser uma necessidade? E eu digo, para não deixar nenhuma margem ao anarquismo superficialzinho que está por aí. Né? Ou seja, ele é uma necessidade, não tem como você abrir mão dele. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda já teve no Estado várias vezes. No século XX, Paulo, balanço. A Europa com a social-democracia, o leste europeu com os partidos comunistas, a China, os nacionalismos revolucionários na África, na Ásia e na América Latina. Tudo isso eram partidos antissistêmicos, não é isso? Sim. E controlaram os governos. Aquilo que o Manuel Wallenstein vai chamar de estratégia dos 2 passos. Primeiro passo, conquistar o poder do Estado. Segundo passo, mudar o mundo. Ele fala que o primeiro passo é se dar. Mas o lugar de mudar o mundo não é o Estado, é na sociedade. Criar outros valores, outros horizontes de sentido para a vida. Tá certo? Porque senão a gente vai mais uma vez ocupar esse lugar. O problema não é o Estado, o problema é o que nós queremos fazer com ele, qual é a nossa relação com ele. Sim. Entendeu? Está muito mais em nós do que nele. Por mais que eu vou usá-lo e vou instrumentalizá-lo. Parece que essa é uma discussão que a gente tem que... Eu quero pegar daí para colocar alguns ingredientes adicionais na nossa conversa, porque eu, de fato, acho que essa pandemia não é apenas uma epidemia no Brasil, uma pandemia, pega o mundo inteiro, vai exigir de nós uma discussão sobre a crise civilizatória que nós estamos vivendo. Você está correto. Se a gente vai ter capacidade de fazer um homem novo ou nos transformarmos em homens e mulheres novos, não sei. Mas o que essa pandemia está nos obrigando e os acontecimentos recentes nos Estados Unidos e sua repercussão no mundo inteiro, quem diria que o Floyd, brutalmente assassinado, fosse provocar uma reação que eu gostaria que fosse uma reação com o Miguel, que morreu lá em Pernambuco, com o João Pedro aqui, com todas as crianças que no dia a dia, nas periferias do Rio de Janeiro, estão morrendo. Paulo, só uma vírgulazinha nisso. Sim. A população negra norte-americana é 13% da sociedade. Sim. No Brasil é mais de 50%. Mais de 50%. A polícia do Rio de São Paulo, mata mais que a polícia dos Estados Unidos somadas. Sei disso. Então, Ou seja, para a gente ver, exatamente, nós nos avaliarmos também. Claro, enquanto civilização. Eu acho que a gente vai ter que discutir que tipo de humanidade e o quanto nós estamos
banalizando a violência que existe em todo o planeta e nos desumanizando. Nós temos que nos humanizar de todo. O Engels ensinou lá atrás que o Estado, enquanto instrumento, é um instrumento que sempre será da classe dominante. Podemos saber que classe domina esse Estado. E é evidente que na linha, pegando da parte final da sua intervenção, é evidente que nós sabemos quem domina o Estado brasileiro. Eu estou pegando alguns elementos que nós selecionamos no gabinete para essa nossa conversa, uma declaração do Bolsonaro, que é o atual presidente da República, e aí não vamos ter para discutir por que o Bolsonaro chegou à presidência da República, isso é uma outra discussão que envolve discussão que a própria esquerda tem que ter no seu interior, com toda honestidade, fraternidade e carinho entre nós, mas nós temos que fazer um bom balanço do porquê que nós chegamos aonde nós chegamos. Mas Bolsonaro, em 18 de março de 2020, declarou nos Estados Unidos o seguinte: o Brasil não é um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa. Se referia ao que ele diz que recebeu do governo Lula-petista no período anterior com Lula e Dilma. Nós temos de desconstruir muita coisa, de desfazer muita coisa, para depois recomeçarmos a fazer. Que eu sirva, Bolsonaro referindo-se a ele próprio, que eu sirva para ser um ponto de inflexão. Eu nem sei se o Bolsonaro sabe o que é inflexão, mas, em todo caso, nós sabemos que inflexão ele está provocando. Se ele soubesse que era inflexão, talvez tivesse chegado a general. Isso não é nenhum culto a general. Foi expulso enquanto tenente. Não é nenhum culto à meritocracia do generalato. Mas, se tivesse um pouco mais de valor, não teria sido expulso como tenente. Ele disse isso em 18 de março. Na fatídica reunião de abril, que nós assistimos a partir da liberação do conteúdo do vídeo, nós assistimos o Guedes, o Paulo Guedes, que você já se referiu a ele como alguém que está a serviço das classes dominantes do Brasil. O Paulo Guedes diz claramente: vão morrer muitas empresas, nós temos que nos preocupar em salvar as grandes empresas, quando é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que estar de olho nas empresas genuinamente. Agora, Paulo, o BNDES não estava a fim de salvar as empresas campeãs na época do governo Lula? Sim, sim. E deu no que deu. Parece que é um consenso estranho, né? Trocamos um protegido, que era do setor, era banqueiro, do Daniel Dantas, numa fase que anteriormente nós criticávamos, e elegemos outros irmãos que apareceram aí, da carne, do negócio, do agronegócio, os maiores donos de frigorífico do mundo. Então, na verdade, o que nós queremos? Eu me lembro de uma situação que não sai da minha memória. Eu estava trabalhando pela Embratel na Paraíba, e na Paraíba tem duas cidades que se rivalizam como aquelas que têm a maior intelectualidade paraibana, que é João Pessoa, capital, e Campina Grande. E eu me lembro, eu fui fazer um trabalho na capital, mas aí fui visitar, por razões de interesse tecnológico, fui visitar a Escola Politécnica, equivalente à Escola Politécnica de Campina Grande. Isso em 1978, 79. E eu tinha uma série enorme de projetos, inclusive o motor, a explosão a hidrogênio, que estava na bancada dos engenheiros e estudantes de engenharia na Universidade de Campina Grande em 1970 e alguma coisa. O Gurgel tentou montar uma indústria automobilística num ambiente que todo mundo quer, indústria automobilística, não conseguiu levar o seu projeto adiante. Nós temos o atual presidente da República que corta bolsas de pesquisa, CNPq, CAPES, não quer saber de absolutamente nada. Os nossos cérebros não encontram espaço no Brasil para poder trabalhar. Recentemente não, em 2016, eu assisti uma entrevista de um físico americano, de origem japonesa, mas radicalizado a família dele nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele agora, em que ele dizia o seguinte: o sistema educacional americano é absolutamente precário. Mas como os Estados Unidos conseguem tanta coisa? E aí ele dava o exemplo citando os vistos de estrangeiros.
Os Estados Unidos, país no mundo, e isso desde a Segunda Guerra Mundial, quando pegou Von Braun, entre outros, e levou os Estados Unidos para desenvolver ciência, tecnologia e pesquisa nos Estados Unidos. E aí o que o visto do estrangeiro é o instrumento a partir do qual os Estados Unidos da América pegam os melhores cérebros do mundo, levam para os Estados Unidos para desenvolver ciência e tecnologia dentro dos Estados Unidos. E vários desses cérebros retornaram agora, sabe para onde? Retornaram para a China, já há alguns anos atrás, retornaram para a Coreia, retornaram para a Índia e estão desenvolvendo nesses países um conjunto de desenvolvimentos que permite, não é o caso da China, obrigatoriamente, que tem uma quantidade enorme de trabalhadores em ambiente de mercado escravo, mas que, usando os instrumentos do capitalismo, domina, sob o ponto de vista do capital, domina as economias do país inteiro com um produto a R$ 1, etc. Então, nós temos um presidente da República e um conjunto de ministros que olham o país de uma maneira em que nós precisamos nos reorganizar, fazermos a autocrítica necessária para verificar as oportunidades recentes que nós tivemos e o quanto nós perdemos nessas oportunidades para reconstruir algo que possa viabilizar um projeto de país que, nesse ambiente de reflexão planetária, mas possa, em primeiro lugar, nos tirar da condição de um país subalterno. Nós, desde do achamento do Brasil, que nós nos inserimos de maneira globalizada à economia mundial, só que exportando para o Brasil, acabando com a nossa Mata Atlântica, e nós continuamos com este modelo aniquilando aquilo que nós conseguimos acumular até recentemente e nos tornando um capitalismo absolutamente devastador do meio ambiente, que é, inclusive, fruto e motivador dessa nossa conversa. Em relação a isso, é que nós temos que nos reposicionar, nos organizar, fazermos autocrítica, conversarmos mais entre nós e verificar de que maneira a gente se organiza para resistir e tornar o país um país que melhore e amplie a dignidade de uma boa parte da nossa população. Né? Pois é, Paulo, tudo que você está trazendo para a conversa, talvez se ficasse isso aí até para aqueles grupos as pessoas que nos assistem pudessem pautar a continuidade disso em seus próprios grupos, etc. Na verdade, a gente voltar a colocar em debate. Por exemplo, eu sou de uma geração, eu já estou com 71 anos, né? Eu sou de uma geração onde o Brasil era um objeto de... Né? Caio Prado Júnior, um dos grandes historiadores brasileiros, tinha uma discussão brasileira. Né? É um historiador renomado, estava discutindo a Revolução Brasileira. Né? A gente pega o próprio Zeb, né? Que as pessoas criticam. Por que o Zeb debatia o tempo inteiro? Né? Instituto Superior de Estudos Brasileiros. O que o CPC da UNE discutia? Né? Por exemplo, eu não vejo ninguém, por exemplo, Paulo, eu estou falando isso porque, na verdade, a gente deixou de discutir o Brasil como se fosse isso menor. A gente começou a discutir a globalização. Né? A gente começou a discutir a globalização. E, a partir daí, a ideia de país. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa que nós vivemos? É com ela que nós vamos tentando reinsistir. Às vezes estou brincando com as pessoas, eu falo assim, ó, lição de casa, bem banal. Ou você vai comer lá no bar, lá no... Como a gente descobriu o sovaco da onça, não é isso? Né, para fazer samba, não é isso? Onde vem um legado fantástico. Eu falo que eu tenho que voltar a assistir o programa do Rolando Boldrin, né, o Brasil, que vai entender aquela música lá do sertão de Jequitinhonha, vai entender a música que vem da periferia de Botucatu, entendeu? Que vem do São Paulo, a música que vem do Paraná, que vem da Bahia, que vem da Paraíba. Né? É preciso se reconectar com a cultura brasileira, a cultura do povo brasileiro, se apaixonar por isso. É preciso voltar a se apaixonar pelo povo brasileiro. Né? E com essa abertura que ele... Eu sempre cito o exemplo do Mário Juruna, figura que ficou folclorada para as pessoas por andar sempre com um gravador na mão. Né? Como se, na verdade, o indígena... O que o Juruna fazia? Você sabe disso. Ele gravava a fala de todo político. Aí alguém um dia teve a parcimônia de perguntar para ele por que ele faz aquilo. Parecia que ele era um idiota. Ele disse, olha, eu gravo porque os políticos dizem uma coisa e depois
quando eu vou falar com eles, dizem. E aí eu digo, Paulo, isso é uma lição profunda de que eu uso a tecnologia desde que esteja a serviço dos meus valores. A palavra tem que valer. Para isso, eu tenho que usar um instrumento de branco, que é o gravador. Mas o gravador está servindo para afirmar um valor que é mais profundo que o gravador, que é a palavra de honra. É típico dos povos que não escrevem. Os povos ágrafos, Paulo, ou na palavra, o mundo é impossível. A palavra dita é sagrada porque eles não escrevem. Então, veja bem, esses povos nunca tiveram problema com a tecnologia, desde que elas venham a serviço dos seus valores. Por isso que eu não sou cientista da tecnologia e não sou um cara contrário às tecnologias. Eu tenho a serviço de que valores elas vão estar. Então, são os valores que importam, não a tecnologia. É isso? E aí, a que tiver disponível, que venha. Eu trabalho lá com os seringueiros, a gente estava enrolado para poder vender castanha. E quando você quebra a castanha, tira do ouriço, você fere a castanha, ela começa a ter muita facilidade para fungo. Aí o tempo de venda fica muito curto, que ela estraga. Então, nós temos uma maneira de quebrar a castanha sem ferir. E aí vai daqui, discute com um técnico daqui, um técnico de alimentação lá, um técnico daqui. Aí fomos conversar com a velhinha lá do interior do Seringal. Ah, vocês querem tirar? Faz o seguinte, pega a castanha dentro de um tanque e deixa ela ficar durante 2 horas. Tira de lá e bota durante 2 horas. Depois de 2 horas, sabe o que vai acontecer? Você balança a castanha, a amêndoa ficou solta da cana. Aí você deixa secar e quebra. Ela sai inteirinha sem estar marcada. Ou seja, a gente usou isso e depois botou empacotada a vácuo. Ou seja, pegou a tecnologia de ponta e juntou com a tecnologia da vovó. Entende? A gente tinha preconceito, a gente juntava. E isso o povo está fazendo o tempo inteiro, Paulo. O povo está fazendo o tempo todo. Né? Esse pessoal que está fazendo, né? Aí tocando com hip hop, né? Isso, aquela, o que faz com o pega o disco, o cara inverte e faz aqui um instrumento, Paulo. Eu falo o seguinte, a gente tem que voltar a se apaixonar pelo país. Isso não implica dizer, esse povo, desde o primeiro momento, ele é globalizado. Nós somos uma invenção da globalização. Então, nós não nos pensar a não ser como parte, como cidadãos do mundo. Mas o mundo fez com uma cor própria aqui. Eu estava na Bolívia, Paulo, e vi uma frase que eu achei, né? Proteja teu país. Ele não tem cópia. Paulo, quem inventa brasileiro, né? Brasileiro só nasce no Brasil, cara. Né? Ou seja, eu até falei isso para um amigo meu, vocês cearenses fazem uma coisa que ninguém faz. Cearenses. Entendeu? Ou seja, essa riqueza que vai fazer esse país nessa de fantástico é voltar a botar o país no centro do debate. Né? Que projeto de país, que valores são esses que constituem a brasilidade? Sabe que muitas vezes são valores que nós não podemos deixar de considerar. Por exemplo, tem valores muito feios. Por exemplo, o Bolsonaro, aliás, uma vez o Caetano Veloso, durante a ditadura, disse uma frase, Paulo, que eu fiquei pé da vida com ele na época. Aquelas coisas do Caetano, suas butades. A gente depois fica meio tonto, porque ao mesmo tempo é inteligente. Né? Ele dizia que a ditadura era uma expressão concreta da cultura brasileira. Imagina, na ditadura, o cara vai e diz isso. Que a ditadura era uma expressão profunda da cultura brasileira. Aí você tem que esperar o Bolsonaro para ver que ele está com razão. Está entendendo? Esse lado do... O Paulo, quem estudou esse país sabe o que é o capitão do mato. Eu estou acabando de escrever sobre isso, Paulo. O capitão do mato é presidente da República, Paulo. O Paulo, do jagunço, né? Do jagunço, o capitão do mato, o milícia, virou presidente da República. Mas ele é uma expressão do Brasil que matava índio e negro. Ele continua matando índio e negro. Para tomar terra. Mas, Paulo, você sabe o que significava brasileiro no período colonial? Alguém já te informou sobre isso? De onde é que vem a expressão brasileiro? Eu hoje, quando eu for ao hotel,
me manda a ficha. Natural de onde, né? Qual que é o país? Eu boto brasiliano. Aí o cara olha para mim e fala assim, mas esse cara está querendo me enganar. Aí eu explico. Olha, eu um dia soube o que significava brasileiro. Brasileiro do período colonial, você quem era? Era o português que voltava rico porque explorava o Brasil. Paulo, não tem expressão mais digna da indignidade das nossas classes dominantes. São brasileiros. Eles vivem, o Bolsonaro vive de explorar o Brasil. Eles não têm isso com o Brasil. É isso? É brasileira, é daí que. É por isso que, como o dicionário me oferece vários sinônimos, brasilês, brasilense, brasiliano, eu achei brasiliano mais bonitinho. Então eu boto que eu sou brasiliano. Né? Mas é importante que vai ver como essa classe continua sendo aqueles que vivem de explorar o Brasil. Não tem compromisso com o país. O seu dinheiro lá fora. Eu disse que o pessoal estrangeiro está tirando dinheiro da Bolsa. Tu vai ver quem são esses estrangeiros. Os próprios brasileiros têm conta do exterior. Que investem aqui jogando com as questões cambiais. Né? Ou seja, não é um compromisso com o país. Né? Então a gente precisa ver que só quem é capaz de reconstruir esse país somos nós. Agora, para isso, me surpreende, né? É que a gente tem nossos companheiros de esquerda, são muito sofisticados no seu domínio da teoria marxista, de explorar figuras como Gramsci, entendeu? De explorar figuras maravilhosas. Eu aprendo o tempo todo. Eu, de certa forma, os estudei todos. Paulo, mas hoje já vem, Paulo, ou a gente volta a aprender a ler o Brasil a partir das experiências, das lutas sociais, das experiências. O pessoal está cercando lá, fazendo protocolo de consulta lá, os Mundurucus. Essa área aqui, para entrar, já tem mais de 20 protocolos de consulta. Comunidades que, para entrar aqui, essa aqui não é casa da mãe Joana. Paulo, como está agora, os pescadores estão bloqueando de gente, fazendo vigilância sanitária, para não serem contaminados. Tem aí um processo em curso, o pessoal do sul da Bahia, lá o Babau, lá, nosso companheiro Tupirambá, ele vai dizer abertamente, eles tiveram que expulsar a FUNAI para poder defender o território indígena. E hoje quem é que está na FUNAI? Quem é que está na Fundação Palmares? São todas pessoas que são contra a função da instituição. Inclusive, espero que você apoie essa iniciativa de pedir o afastamento desse Camargo aí da Fundação Palmares. Porque o sujeito não está contribuindo para aquilo que é a natureza da instituição. O cara é os negros. Então, ele não pode estar naquela função. Bota outro cara. Mas ele não pode estar lá. É isso? Como o senhor Salles também não pode no meio ambiente, porque ele é contra o meio ambiente. Não é? Quer dizer, esses caras não estão cumprindo com a natureza mínima da função que aquela instituição tem. Então, eu te diria que é preciso de voltar a discutir o Brasil. E, nesse sentido, Paulo, é preciso também discutir, né, o papel do lugar de universidade. Né? Por exemplo, né, aquilo que você falou, a maior parte das pessoas que estudam nos Estados Unidos são cientistas que vão de todo mundo dos Estados Unidos, ou vão para a China, ou vão para... Ou seja, nós aqui tínhamos um programa na época da Dilma, que era o Sem Fronteira. Paulo, você acha que os Estados Unidos têm algum programa de ciência sem fronteira? Paulo, você acha que a Alemanha tem algum programa de ciência sem fronteira? Você acha que a França tem algum programa de ciência sem fronteira? Toda a ciência e tecnologia estão a serviço de um projeto nacional. Então, não existe isso. Parece que parece que a gente tem vergonha de dar um projeto nacional. Não é? A gente tem que saber o seguinte, saber que a nossa abertura, né? Como eu falei, desde o início somos conformados por um sistema mundo. Então, não pode se pensar o Brasil dissociado do mundo. Agora, o mundo tem uma forma própria de ser brasileira. E é isso que poderia fazer uma globalização que fosse, na verdade, globalização verdadeira, e não sermos englobados. Nós estamos sendo englobados, e não globalizados. Né? Nós podemos trazer para a globalização uma coloração, uma contribuição. Qual é a contribuição que o Brasil traz para a humanidade? O que a humanidade tem de brasilidade? Não é isso? É voltar à necessidade de um país, de um projeto de país. O Paulo, em 1994, né? Em 1994, o Brasil tinha, do seu PIB, 26% do PIB brasileiro era do setor industrial. Paulo, hoje é 11%. Paulo, hoje é 11%.
E se você não tem um mínimo de setor industrial, você não tem um núcleo que gira a economia e a sociedade. Você está vivendo cada vez mais de quê? De exportação. E exportação de quê? De produtos país. Voltamos a ser literalmente uma colônia. Colônia. Eu pergunto, né? Paulo, veja bem, toma uma plantação de cana-de-açúcar no século XVI, toma isso como referência. Nós tínhamos o quê? O engenho, não é isso? O engenho de açúcar. A Europa não tinha engenho. A Europa não tinha engenho. Os grandes aqui estavam em Cuba e Haiti. Estava na periferia. Para fazer monocultura, porque na Europa ninguém fazia monocultura. Então já era de ponta, monocultura, escravidão, não para servir ao povo. Já era o agronegócio há 500 anos, Paulo. Sim. Ou seja, literalmente tecnologia de ponta com injustiça social. Nós somos assim há 500 anos. Não é isso? Por isso é que precisamos ir mais profundo. Violência nos constitui. E aí, Paulo, a gente vai ter que debater isso com profundidade, com muito carinho. Eu estava em 2017, novembro de 2017, Paulo, eu estava acompanhando de perto a comunidade Bahia. E, na verdade, teve no dia 1º de novembro de 2017, portanto, há menos de 3 anos atrás, Paulo, mais de 1.000 pessoas ocuparam uma fazenda de ponta do agronegócio, queimaram tudo. Preço 54 mil reais. Numa empresa chamada Irocha. Essa empresa, quando ela ligava suas bombas de sucção de água, a comunidade inteira ficava sem água. Isso tudo com concessões feitas pelo governo, com outorgas concedidas, e tudo com licenças ambientais, todas concedidas pelo governo, diga-se de passagem, do PT, na Bahia. Simplesmente, Paulo, depois de várias ações e múltiplas ações, não resistiu, invadiu e botou 1.000 pessoas quebraram. Paulo, obviamente, o que se imagina, o que fez a imprensa? Terroristas, baderneiros, não é isso? Ou seja, simplesmente convocamos, à época, uma manifestação pública no dia 12 de novembro, né? 10 dias depois. Paulo, compareceram 12.000 pessoas no município de 33 mil. Paulo, 33 pessoas, 12.000 compareceram. E tinha gente velhinha na rua. Se defender meu rio a ser terrorista, eu sou terrorista. Paulo, ou seja, esse componente era o que eu chamei da diva. Era uma raiva digna, uma raiva que construía e ia para a rua defender, entendeu? E debater o seu destino. Então, esse povo também é atravessado pela violência, mas também tem uma digna raiva que emana daí, que nós devemos saber como conduzir isso, a violência pela violência. Mas a gente percebe que é preciso tratar esse tema. Preciso tratar esse tema. É isso? Porque a violência é tão onipresente, tão onipotente, que a gente deve tratá-la e não condená-la, absolvê-la. Entendeu? Nem fazer dela um apanágio, nem fazer dela alguma coisa absolutamente condenável. É como é que a gente trata esse tema, que a violência é tão onipresente que ela faz parte da cultura. E aí vem o Bolsonaro que diz que é pela violência, mas é uma violência que destrói, que mata comuns, que mata o vírus. É uma violência que está imbricada na sociedade brasileira e que leva você a dizer que agora que o Caetano tinha razão, porque, na realidade, nós chegamos onde nós chegamos porque uma parcela da população tinha enrustido dentro de si a vontade de ter esse tipo de governo, esse tipo de liderança na nação. Eu queria... Você falou sobre a industrialização e os retrocessos. Eu me lembro que em 1998, é só um elemento rápido, antes de fazer algumas considerações para você comentar, em 1998, as telecomunicações brasileiras foram privatizadas no governo FHC. Naquela ocasião, através do Centro de Pesquisas da Telebrás em Campinas, nós conseguimos atingir, em 1998, nós conseguimos atingir um nível de nacionalização de equipamentos e insumos necessários aos serviços de telecomunicações no Brasil, da ordem de 80%, em alguns setores até mais do que 80%.
Hoje, passados esses anos, de 1998 para cá, nós não temos nem 5% de conteúdo nacional naquilo que é fabricado. É desindustrialização generalizada, também em todas as áreas, e especialmente nessa área. Boa parte dos negócios do mundo hoje, eu não sei mais de mencionar, porque há muito tempo não leio literatura a respeito, mas boa parte dos negócios do mundo giram hoje em torno de telecomunicações e informática. Quando você olha Google, Facebook, Twitter e etc., os grandes negócios dizem respeito a telecomunicações e informática. Então, nós temos que repensar que projeto de país e de que maneira a gente coloca o conhecimento científico e tecnológico a serviço da vida das pessoas. A população não precisa entender de medicina, não precisa entender de engenharia, não precisa entender de ciência e tecnologia. A população precisa ter seus cientistas, seus artistas, discutindo cultura e discutindo, inclusive, elementos de desenvolvimento científico, tecnológico e cultural que afirmem a identidade brasileira e que não anule a identidade brasileira perante o mundo. Eu me lembro que durante um determinado momento os estúdios o Japão estava como uma grande economia se desenvolvendo com velocidade enorme, e num determinado momento os capitalistas japoneses resolveram assumir o controle de estúdios de cinema na Europa e nos Estados Unidos. Tinha uma razão muito simples. Afinal de contas, enquanto os estúdios de cinema eram controlados pelos americanos, todos os carros dos mocinhos eram carros fabricados por empresas americanas. E os carros do bandido eram Mercedes-Benz, era Renault, era Peugeot, e sempre perdiam na disputa. Então, o controle que o japonês queria ter naquela época, e tentou fazer isso na França, inclusive, não conseguiram entrar em quase nenhum lugar da Europa, mas conseguiram, de alguma maneira, pela via do capital, adquirir alguns controles acionários, porque o domínio cultural é aquele que influencia também diretamente nos caminhos que você adota na sua pesquisa, na sua ciência, na tecnologia, a serviço da preservação da identidade. Durante muitos anos, não sei como é que está hoje, porque há muito tempo não leio, a não ser os coletes amarelos, não leio o que está na França. Mas não tinha hot dog e McDonald's na França. Era o nome francês. Hot dog é coisa da gente que incorpora mecanismos desse tipo. Mas eu queria, nesse encaminhamento já para a reta final, eu queria citar alguns elementos do governo atual que nós temos nos deparado há muito tempo. Alguns elementos que mostram a característica e a gênese desse governo. 5 de fevereiro, Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, apresenta um PL que pretende liberar a mineração em terras indígenas. Olha a agressão de novo ao meio ambiente. A qualquer preço, para manter lá fora o meio ambiente equilibrado e aqui ele arrasado. 11 de fevereiro, Bolsonaro assina decreto onde transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República. A nova composição do Conselho tem forte presença de militares e deixa de fora governadores e órgãos de fiscalização da sociedade civil, o que fez com que os países que contribuem para o Fundo Amazônico tivessem colocado um pé no freio. 12 de fevereiro, Bolsonaro assina decreto que extingue 42 postos de chefia de unidade de conservação sob responsabilidade do ICMBio, revelando o enfraquecimento da agenda ambiental. 3 de março, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, deixa de exigir que o IBAMA autorize a exploração de madeiras retiradas de florestas brasileiras. 6 de abril, olha a dinâmica, ela é um de agressão. 6 de abril. E aí você tem a contraponto dos índices de queimada aumentando, não é isso? Você só tem o resultado disso está aí, né? Uma pesquisa recente em relação ao meio ambiente e efeito estufa mostra que no mundo inteiro as contribuições negativas ao efeito estufa diminuíram, à exceção de um lugar. Te dou uma chance, no Brasil, onde as queimadas contribuíram para o aumento do efeito estufa. Muito provavelmente o povo chinês jamais vai admitir deixar de ver o céu azul, porque essa pandemia mostrou aos chineses o que significa ter cidades com céu azul, onde você vê a cor azul, ao contrário do cinza da poluição. Mas, continuando,
6 de abril, Ricardo Salles demite analista sênior do Ministério do Meio Ambiente que se opôs ao fim da regra que exigia autorização do IBAMA para as exportações de madeira. 6 de abril, Ricardo Salles anistia desmatadores da Mata Atlântica para casos que ocorreram até junho de 2018, agora recuou, depois que a fatídica reunião ministerial caiu no público, mas agora porque todo mundo viu o que ele falou. 8 de abril, Ministério da Agricultura publica instrução normativa que reduz as distâncias mínimas para a pulverização de agrotóxicos em bananas. E Bolsonaro agradece a nova norma, alegando que vai beneficiar produtores do Vale da Ribeira, região onde mora a família do presidente, em São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, Vale da Ribeira, né? É São Paulo, né? Ricardo Salles, 14 de abril. Exonera o diretor de proteção ambiental do IBAMA após uma reportagem do Fantástico que mostra mega operações que tirou madeireiros e garimpeiros de terra indígena no Pará. 22 de abril. FUNAI publica instrução normativa número 9, 2020, que autoriza a certificação de terras privadas dentro de terras indígenas não homologadas em menos de um mês. 72 fazendeiros foram certificados. 72 fazendeiros foram certificados. 23 de abril, Ministério da Economia renova convênio no Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduz a base de cálculo do ICMS aos agrotóxicos. Viva a contaminação, viva a agressão à vida de nós brasileiros como um todo. 30 de abril, Ricardo Salles exonera o coordenador-geral de fiscalização ambiental e coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Maio, mais 5 eventos para depois você fazer um passeio sobre o significado disso nessa conjuntura tenebrosa. 7 de maio, Bolsonaro publica decreto de garantia da lei e da ordem que autoriza militares a combater queimadas e desmatamento. A partir disso, órgãos ambientais deixam de ser geridos por fiscais e passam a ser comandados por militares. 11 de maio, é a lógica da opressão e da eliminação das funções institucionais definidas com muita luta por todos aqueles ambientalistas que no passado tentaram preservar o que a gente tem de meio ambiente. 11 de maio, a primeira ação de operação de combate a queimadas e desmatamento aconteceu no Mato Grosso, mobilizou 97 agentes, mas não multou ninguém, nem apreendeu nada, ou muito menos prendeu alguém. 14 de maio, medida provisória 910, conhecida como MP da grilagem, volta à pauta na Câmara dos Deputados, agora como PL 2633. A proposta facilita a regularização de terra grilhada e pode aumentar o desmatamento, impedindo a demarcação de terras indígenas e a titulação de territórios quilombolas. 14 de maio, em novo decreto, Bolsonaro transfere do Ministério do Meio Ambiente para a Agricultura a concessão de florestas públicas federais. A medida é inconstitucional e beneficia diretamente os ruralistas. 28 de maio, alguns dias atrás, através de decreto, Mourão toma para si a presidência do Fundo da Amazônia depois do escândalo daquela reunião fatídica. É evidente que essa é a realidade que a gente tem que se defrontar. É uma realidade que impõe discutir a civilização abaixo dos trópicos, a civilização brasileira, significa discutir que tipo de projeto de país inclua as camadas vulneráveis num país que tem altíssima concentração de riqueza e a miséria e a pobreza espalhada por vários rincões do território nacional, que projeto de país possa resgatar a dignidade de milhões e milhões de brasileiros e de que maneira nós precisamos nos reorganizar para enfrentarmos neste ambiente, inclusive um ambiente mais complicado ainda com a pandemia, nesse ambiente político de autoritarismo e de agressões sucessivas à liberdade. É evidente que para nós continuarmos discutindo isso que nós estamos discutindo nessa live, nas academias, em todos os outros espaços, nós vamos precisar lutar de novo. Jamais, né, Carlos Walter, imaginávamos que pudesse, você com 71, eu caminhando para 70, jamais nós imaginávamos que nós tivéssemos que voltar atrás e lutar por liberdade e por democracia. Então, nós temos
que, acima de tudo, para poder lutar todas essas lutas, nós temos que voltar também a nossa energia vital, intelectual, física e emocional, para também pela preservação e luta pela preservação da democracia e da liberdade. Pois é. Comenta aqui com a gente algumas dessas... Paulo, com esse mosaico de agressões, esse elenco de que você rolou aí, a gente podia ainda colocar outras tantas. Coloca aí. A Fundação Palmares, o que está acontecendo com a FUNAI, isso, enfim, aí é um escândalo. Assim. Mas, na verdade, tem uma coisa comum. Na verdade, não é à toa que, de repente, avança a queimada. Né? No fundo, é o tempo todo que a vida. Na verdade, não é à toa que o símbolo é uma arminha na mão. Sim. Entendeu? É o símbolo da morte. Entendeu? Isso tudo, Paulo, vai revelando que vai uma forma coerente. Coerente que, na verdade, é uma proposta de morte, de vida, de violência. Né? E com isso é que talvez nós devamos aprender. Né? Porque, na verdade, você vê, nós somos o núcleo, né? O centro no mundo hoje. O centro hoje das mortes, né? e da contaminação está no Brasil. Hoje, até o Trump, que eles amam, tirou uma onda hoje com o Brasil, dizendo que se ele seguisse o exemplo do Brasil, teria morrido 2 milhões. Os caras humilham. Aliás, os Estados Unidos agem. Né? Se você não se coloca defendendo seus interesses, não nada, eles humilham. Faz pior ainda. Né? Então, na verdade, a gente está diante. Né? Agora, Paulo, o que eu quero insistir, isso que você falou que nós não pensávamos, que nós vamos ter que debater essas questões novamente. Nós temos que saber também o modo como nós fomos construindo essa democracia foi se fazendo também com uma série de concessões. Nós não mexemos, né? Como os argentinos, por mais que tenham problema, eles colocaram os militares no seu lugar. Né? Mesmo no Chile, os militares pagaram um preço, teve uma humilhação lá do seu Pinochet, tendo que se humilhar perante os tribunais no final da vida. Por mais que tenha associado a transição chilena. Né? Mas na Argentina, né, os argentinos passaram a limpo. Você vai falar essas coisas que você fala no Brasil, os argentinos imediatamente saem às ruas. Não é isso? O Bolsonaro continuou o tempo todo. Ele é o que tem de pior daquela época. Né? Na época dele, do pessoal do Ciro. O Heleno era ligado ao Frota. Sim. Né? Quer dizer, a gente tem uma ligação e a gente não mexeu nisso. Eu acho que a gente faria um bem enorme às Forças Armadas, limpando as Forças Armadas desses cadáveres. Isso mancham as Forças Armadas. As Forças Armadas precisam se ver livres disso. E a gente não tem que ter medo de dizer isso. A gente, quando não sabe, tem que saber o que faz com o debate com as Forças Armadas. É preciso saber que elas têm a serviço da sociedade brasileira. Dizemos, nós queremos que vocês defendam as suas funções constitucionais, a integridade territorial do Brasil. Né? É isso que nós queremos que vocês façam. E vamos dar para vocês todas as condições para vocês fazerem isso de maneira digna. Isso é o melhor de vocês. Nós não temos mais medo, não temos que ter medo diante disso. Né? Agora é preciso limpar esse lado melancólico, trágico. Né? Porque uma coisa é você torturar alguém a partir do Estado, com toda a institucionalidade em cima. Isso, na verdade, é enorme esse crime. Não se perdoa, é um termo imprescritível. Né? É um de lesa humanidade. E essa figura elogiou, na época lá da Dilma, elogiou um torturador na hora de votar um impeachment. Não é isso? Isso é imperdoável. É imperdoável. Então, nós temos que, na verdade, dizer para os militares claramente, entendeu? Precisamos de um exército, de umas forças armadas que se veem livres desses demônios, para que elas possam voltar a se conectar com a sociedade brasileira. Fazer o papel que tiver da libertação da escravidão. Porque sabemos que, na época, o Brasil teve que fazer uma guerra, na Guerra do Paraguai. Os nossos oligarcas mandavam, né, os voluntários da pátria, escravos como voluntários. Olha que absurdo. Os escravos eram mandados pelas nossas oligarquias para ir para a Guerra do Paraguai para morrer, mas porque as oligarquias não mandavam seus filhos, mandaram os escravos. Mas isso acabou criando uma conexão dos escravos com o exército, e o exército acabou a bandeira da abolição da escravatura. Esse é um lado bonito das forças armadas, que teve ao lado da luta contra a escravidão.
Nós precisamos resgatar esse lado das Forças Armadas brasileiras, e não o lado da tortura, o lado... Né? Esse lado não nos serve. As nossas armadas não merecem, o Brasil não merece isso. Precisamos limpar as Forças Armadas para termos o melhor disso. E é preciso ter coragem de dizer isso, Paulo. Eu acho que essa oportunidade que você me dá aqui, de abrir esse debate franco, sem medo, sem concessão, porque são os valores da vida. E as Forças Armadas têm que estar em defesa disso. Não queremos um verde que não tem mais. O verde e amarelo, cadê o verde? Está sendo queimado. O Brasil ficou à brasa. Brasil. Né? O amarelo do ouro foi embora, Paulo. O azul está contaminado pela poluição e o branco está manchado de sangue, Paulo. É o verde, amarelo, azul e branco, esse que queremos? Não é esse que queremos, Paulo. Queremos um outro Brasil. Mas um Brasil que mexa também no fundo de uma esquerda também que, quando esteve no poder, fez mais em Belo Monte. Sim. Não é isso? Que, na verdade, a senhora Dilma, na verdade, renegou os técnicos do IBAMA e do CNBio, demitindo aqueles que não apoiavam, por exemplo, a exploração de petróleo no litoral norte, que vai da Ilha de Marajá até Rio Grande do Norte, a nova frente de exploração de petróleo no Brasil. E os protocolos que eram colocados para consultar as comunidades pesqueiras, e os técnicos eram afastados, a Dilma colocou como responsabilidade dela, Paulo, fazer consciência, tirando os técnicos que tinham acumulado conhecimento, era um patrimônio. Então, precisamos também fazer uma avaliação crítica das nossas experiências. E recuperar, em definitivo, Paulo, se me permite, e também voltarmos a discutir o papel da universidade. Sim, sem dúvida. A universidade tem um papel importante, e a gente está confundindo o papel da universidade. As pessoas estão entrando na universidade para ascender socialmente, para ter um diploma melhor. Não é esse o papel da universidade, vamos dizer isso com toda clareza. A universidade não é lugar de ascensão social. Isso não quer dizer que ela não esteja aberta a todo brasileiro que tem que entrar, e o Estado tem que oferecer condições sem vestibular. A Argentina, Paulo, não tem cota. Sabe por quê? Quem quiser entrar, entra. O México, Paulo, não tem cota. Quem quiser entrar, que entra. E depois a universidade faz a sua seleção interna, vai aprovando as pessoas para se formarem. Nós aqui nos satisfizemos, inclusive meu e o teu, Paulo, as cotas. Mas a cota ainda é a política em cotas. Na verdade, é sem vestibular que tem que se discutir, Paulo. As pessoas, o Estado tem que estar preparado para saber quem quer entrar. A Argentina tem um PIB menor que o Brasil, Paulo, e absorve todos que querem entrar. O México tem 110 milhões de habitantes, e quem quiser entrar, entra. O Estado mexicano está preparado para receber todo mexicano que queira chegar na universidade. Agora, é preciso saber que a universidade tem que ter um projeto nacional. Eu não tenho que fazer qualquer pesquisa. A pesquisa tem prioridade segundo o projeto nacional. O Brasil tem que ter área de biotecnologia muito bem desenvolvida. O Brasil tem um patrimônio ético fantástico. Tem a cultura dos povos, tem conhecimento sobre plantas, né, que é fantástico. Né? O Brasil é o país que tem a maior concentração de fotossíntese do mundo, Paulo. Então, o país tem que ter um projeto de energia de outro tipo, de biomassa, seja com monocultura, para plantar, para tirar o chão da comida, né? É energia. Proteína também é energia. Sim, sim. Né? A gente precisa discutir com mais profundidade as linhas prioritárias de projetos e, sobretudo, a partir da cultura do povo. A gente tem que voltar a se reencontrar com o povo brasileiro. Né? Para terminar com Paulo Freire. Paulo Freire, quando voltou, muita gente perguntava para ele como é que ele estava vendo o Brasil. Ele falou assim, calma, calma. Comer um pouco de feijoada, tomar umas caipirinhas para depois eu poder opinar. É o recado que eu deixo. Obrigado por essa oportunidade, Paulo. Querido companheiro Carlos, é evidente que nós temos muita coisa para fazer e essa, espero, tenha sido a primeira de uma série de conversas que nós possamos ter para, pensando alto, semear na cabeça das pessoas um mínimo de olhar crítico em relação à nossa realidade e o quanto ela pode ser alterada a partir da nossa ação ou não alterada a partir da nossa omissão. É evidente que o mundo está passando por experiências
relevantes que podem mudar, ninguém vai saber aonde nós vamos chegar a partir... Jamais o George Floyd imaginava que a vida dele fosse possibilitar não só aos Estados Unidos, mas ao mundo como um todo, uma onda de protestos que significam protestos por uma nova civilização, por uma nova relação entre as pessoas. Onde se imaginava que não teria nenhum reflexo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, chamado Primeiro Mundo, a onda de protestos está mostrando que há uma forte pressão por uma nova realidade. É evidente... Paulo, só um comentário rápido. A experiência agora no México, em função da pandemia, várias comunidades tiveram que suspender as festas que eles realizam na época de junho e tal, né? Sim. E são festas que não são quaisquer coisas nas comunidades indígenas. Tem hoje 53% de suas terras como terras comunitárias, Eridale, ainda efeito da Revolução de 1910. 53% das terras do México são terras comunitárias. Mas olha só, Paulo, essas festas que são realizadas, vêm os migrantes dos Estados Unidos, vêm para participar das festas, Paulo, e depois retornam aos Estados Unidos. Faz parte do modo de reprodução das comunidades a própria vinda do imigrante. Ou seja, isso já faz parte da produção dos indígenas, dos camponeses. Não é nenhum problema para eles serem mexicanos e morarem nos Estados Unidos. Como eles dizem, né? Na verdade, nós não atravessamos as fronteiras. As fronteiras é que nos atravessaram, eles dizem. As fronteiras é que nos atravessaram. Não tinha essas fronteiras aqui, né? E por isso eles se conectam numa territorialidade de um nível de complexidade que mostra que um outro mundo está aí disponível. Tinha indígenas em Madrid, de origem equatoriana, muitos migrantes. O Equador foi um país que teve muitas pessoas que migraram, e elas eram perseguidas em Madrid como indocumentados. Mas um dia um deles fez uma pancarta, um cartaz, e escreveu assim: minha carteira de identidade é a carta de Cristóvão Colombo. Vocês chegaram lá e nos exploraram. Eu estou vindo para cá para trabalhar. Eu sou um cidadão equatoriano que mora em Madrid. Isso para nós não é nenhum problema. É uma outra configuração do internacionalismo que não tem esse viés barato que essa esquerdinha fala de internacionalismo, mas não tem essa dimensão funda de que ele já está ficando na nossa frente. Mas para isso é preciso se reconectar com essa gente. Eu trago essas experiências que, felizmente, proporcionam que eu encontro com essas comunidades e que me faz ser uma pessoa sempre... às vezes eu me sinto uma espécie de Forrest Gump, né? Uma vida é bela, entendeu? Porque quem está participando das experiências de luta social sempre tem esperança, porque ninguém luta se não espera que as coisas mudem. Então, a esperança é inerente. E eu vou ser uma pessoa eternamente atravessada pela esperança. Eu estou sempre na luta. Ainda bem. Mas eu também tenho esperança. Enquanto circular sangue nas veias, e enquanto a injustiça estiver à nossa frente, a gente há de estar junto lutando contra a injustiça e contra a opressão. Eu não sei de quem foi essa citação, essa frase, que menciona a reclamação que as pessoas fazem quando as águas dos rios invadem as terras. E as pessoas criticam, mas essas águas estão invadindo as terras, e ninguém lembra de reclamar da opressão que as margens provocam nos rios. Sabe uma coisa muito emocionante, Carlos, olhar esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos e verificar que jovens, que a juventude é sempre o motor das mudanças, ainda bem. A gente pode ter sabedoria, pode ter experiência, mas a gente sabe que a gente se encoraja com a energia que a juventude, quando ela se dá a nós de exemplo e se coloca em movimento. Você não tem ideia, a felicidade, eu aqui na minha quarentena, fechadinho no meu quarto, saindo aqui apenas para ir de vez em quando à Câmara de Vereadores para evitar os golpes, porque já tem golpe presencialmente, se eu fico aqui fazendo tele-reunião, aí o golpe é maior ainda. Mas assistir jovens brancos, meninos brancos, meninas brancas, se colocando à frente dos negros
para que, olhando a polícia de frente, diga: vocês não estão apenas oprimindo os negros e matando os negros, não. Vocês estão matando a liberdade nesse país que a gente quer diferente. Muito emocionante. Espero que nós possamos estar acumulando energia numa discussão de um outro tipo de civilização, uma civilização que possa dar ao conjunto das pessoas, discutindo e combatendo os aspectos do capitalismo, mas possa ser uma civilização que valoriza, acima de tudo, a vida. E a valorização da vida significa valorizar, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, valorizar o ambiente, protegê-lo, para que, em protegendo, nós possamos viver em harmonia. Eu quero te agradecer de coração essa oportunidade que a gente teve para, nessa 1h e 40 minutos de bate-papo, te ouvir e aprender com você mais uma vez, tá? E eu espero que, o mais rapidamente possível, a gente possa se encontrar para uma nova rodada de conversas. Quero avisar a todos que essa reunião, essa live, estará nas nossas redes. Eu quero anunciar aqui que várias pessoas mandaram abraço para você. Cláudia Caputo, Cíntia, a sua colega, a Satiê, mandou um abraço. Satiê. Igual a você, sua companheira da Geografia da UF. Satiê já deve estar aposentada, né, já há algum tempo. Mas sua querida colega nossa, militante, um abraço para você. Heloísa Freire, também da universidade, várias pessoas, colegas suas na academia, mandando um abraço para você. Renatão do Quilombo. Eu quero dizer a todas as pessoas que, na íntegra, se vocês tiverem paciência, não de ouvir o Carlos Walter, mas ouvir a mim, atrapalhando a conversa dele, essa nossa conversa vai estar no Face, na nossa página no Face, para ser revista, para ser criticada, para que seja elemento, inclusive, de discussão complementar, para que nas próximas oportunidades nós possamos fazer um encontro mais proveitoso para nós todos. E que nós continuemos a luta. Queria mandar um abraço de solidariedade à família do João Pedro, do Diego, aqui de Niterói, que ia para um treino de futebol e teve sua vida aniquilada, ao Miguel, lá em Pernambuco, e quero dizer a toda a população americana que nós, no Brasil, estamos de olho solidários ao movimento dos Estados Unidos e dizendo com eles que vidas negras importam. E nós queremos que esse movimento cresça também no Brasil, para que também no Brasil vida de negros e negras importem e que a nossa polícia cada vez abata menos negros e negras na nossa sociedade. E que a luta continue. Um abraço para a Márcia, que teve a paciência de deixar você com a gente durante 1h e 40 minutos. Mando um beijo para ela e gostei de ver o Bernardo no colo dela aí no Face. Um abraço, Carlos, muito obrigado e até a próxima vez. Um abraço. E por um ambiente inteiro. Ok, um abraço. Tchau, um abraço. Um abraço.